Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite a todos os ouvintes da Zona Norte FM, a FM de Natal e adjacências. Quero mandar um abraço aqui a todos do bairro Jardins e toda a população ouvintes de São Gonçalo da Amarante. A você também aqui de Cidade Alta, bairro de Igapó e Panatiz. Um abraço a todos. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. Olá, boa noite a uma convidada especial. Eu quero aqui agradecer primeiramente porque ela é a primeira entrevistada mulher e representando uma nobre categoria, uma categoria da saúde, representando a Semana da Enfermagem que começou no dia 12 e vai até o dia 20, Heloíse Carinini. Fala, boa noite, Elo. Olá, boa noite, me chamo Heloíse, sou enfermeira do Hospital da Vida, atuo lá no setor de oncologia e sou servidora pública na UPA de Parnamirim. Heloíse, começando a primeira pergunta do nosso bate-papo do programa Falha Nossa, eu queria que você falasse como começou essa ideia de você exercer a função de enfermeira, de técnica, com que idade você percebeu que tinha vocação para essa área? Quando eu tinha 12 anos, minha avó foi diagnosticada com um câncer de pulmão. Na época, quem cuidava dela era minha mãe, cuidava da parte de hospital, internações, só que ela ficou durante todo o tratamento, ficou mais em casa, só internou no último momento de vida mesmo. Então eu acompanhei esse percurso dela, né, durante a doença e ajudava muito minha mãe. Quando eu completei 17 anos, ainda fazendo ensino médio, aí minha mãe perguntou, né, o que é que você quer fazer? 17 anos? O que é que você quer exercer? Aí eu pensei e até então decidi que queria fazer enfermagem, queria fazer o superior, só que no início não comecei com o superior. Fiz o curso técnico, aí quando eu terminei o técnico de enfermagem, um ano depois, consegui uma bolsa de 100% na universidade privada daqui de Natal e me formei como enfermeira. Até então, nesse período, quando eu estava me formando ainda, passei no concurso como técnica. No caso, em que ano você atuou? Eu passei como no concurso, passei no concurso em 2019, só que devido à pandemia, não fui chamada nesse momento, porque fizeram um processo seletivo e chamaram o pessoal do concurso depois. Eu iniciei lá em 2021. Muitas pessoas, quando iniciam na carreira de enfermagem, tem esse viés de Heloíse, de cuidou de uma pessoa da família, viu a necessidade de cuidado, se identificou com o problema do paciente, com a doença, se interessou no cuidado. Isso foi o começo da enfermagem, também foi assim. O próprio começo da enfermagem, que foi com Florence, no Nottingham, na Inglaterra, o que acontecia naquela época, as guerras, as pessoas feridas ficavam jogadas. E ela percebeu o seguinte: com os cuidados, muitos desses soldados que eram feridos na guerra tinham cura, tinham tratamento e conseguiam sobreviver. Então as guerras geralmente eram marcadas no final da tarde. No final da tarde, quando terminavam as batalhas, ela ia junto com outras mulheres, e ela era de classe nobre, a família nem queria que ela fizesse isso, mas ela fazia por questão de humanidade. Ela ia, por isso que o símbolo da enfermagem é aquela lamparina. Ela ia com aquela lamparina nos campos de batalha, tudo escuro, identificava quem estava vivo, trazia para o cuidado. Esse foi o começo da enfermagem. Eu fui professor também muitos anos, muitas pessoas, alunos também já me referiram isso, que às vezes tinha um pai que era doente, ou teve um irmão, e daí se interessou em trabalhar com a enfermagem. Uma coisa interessante que você citou aí,
foi essa atitude dela, humana, enfrentando não só os princípios e conceitos familiares, como a vivência da época. A mulher não tinha essa participação, né? Então, ela é a referência mundial, fazendo uma revolução que hoje é uma categoria brilhante na participação dos serviços de saúde, seja no setor público, seja no setor privado. A enfermagem ela é uma referência. E seguindo o modelo dela, aqui no Brasil, a considerada nossa primeira enfermeira foi Ana Nery, né? Porque ela trabalhou tipo Florence, cuidando dos feridos na Guerra do Paraguai. Outra pergunta aqui para Nobre Heloíse é o seguinte: a primeira visão que ela teve foi com 12 anos, ela despertou o cuidado. Então, a enfermagem, para o conceito de saúde, é um ato de humanidade, a percepção, é uma sensibilidade de cuidar, porque o enfermeiro, ele está do início do atendimento e nos finais, na última hora do atendimento, do tratamento. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele é presente, é um profissional presente. Na verdade, eu acho que é o profissional que está presente, né? Tanto no início da vida como no final da vida. É ele que prepara o ser humano para vir ao mundo e também para partir desse plano. E a categoria de enfermagem, tanto o técnico, né, os antigos auxiliares técnicos e os enfermeiros, são a maior categoria dentro de um corpo hospitalar. Cerca de 65% do corpo de enfermagem, do corpo médico, do corpo clínico de um hospital é da enfermagem. Quanto por cento? 65%. Então, é uma categoria que está na base, é a estruturação, é o apoio do serviço de saúde, das unidades de saúde. Daqui a pouco você vai seguir nesse procedimento, nessa linha da atenção básica. Lembrando que Heloíse, ela trabalha em outro município, no setor de urgência de uma UPA, não é verdade? Verdade. Aí, assim, correlacionando esse momento, não sei se você já tinha trabalhado antes de urgência e emergência, como é o serviço na UPA. A pergunta é: você tomou um choque diante de situações que você vê, mesmo tendo a identificação, afinidade, vocação para a área? Como você se sentiu de momento na função de técnica, que foi seu início? Como antes eu vim de uma instituição, outra instituição privada, né? Eu vi, realmente teve esse choque de realidade. Quando eu cheguei lá e a gente observa que falta insumos, que os pacientes, a gente tem muitas vezes que a gente não tem lugar para colocar o paciente, porque a demanda é muito grande para o tamanho que tem a UPA, para a quantidade de leitos que tem a UPA. E às vezes até às vezes não, sempre a quantidade de funcionários. Já teve dias, ultimamente, que a gente está tendo essa dificuldade maior de ter 26 pacientes para 2 técnicos de enfermagem. Muita coisa. Então acaba sobrecarregando aquele profissional que está presente, está dando aquele plantão naquele momento, né? Muitas vezes não. Todas as vezes que uma população, um paciente procura um serviço de urgência e emergência, é porque ele está sentindo algo, né? Mas ele muitas vezes não entende esse impacto, como é que está do lado interno. O profissional está ali sobrecarregado, acompanhando vários pacientes, e ele quer ser atendido de imediato, causando um impacto nele, e muitas vezes acaba distratando um funcionário que, em 99% dos casos, ele não tem nada a ver com aquilo. É o déficit de insumos, a deficiência na quantidade de profissionais, RH. Verdade. E também tem aquela questão, né? Que cada
como é que eu falo a palavra? Cada instituição tem sua função. A urgência e emergência tem uma função, a atenção básica tem outra função. E muitas vezes a sociedade confunde. Tem muita gente que chega numa UPA para trocar uma sonda vesical demora, quando na verdade é a atenção básica, que né? deve realizar esse tipo de procedimento. A gente vê muito isso também no modelo estrutural nosso. Nosso modelo ele é muito curativo em vez de preventivo. O que acontece? Um profissional que está no seu trabalho, que sai do seu trabalho às 18 horas ou 19 horas, ele não tem como ser atendido, porque as unidades básicas de saúde são fechadas. O que acontece? Qualquer problema ele procura o quê? A urgência. Procura a urgência. Justamente o que a Heloísa falou. Não são casos para urgência, são casos de atenção básica. Mas pela falta de postos de saúde abertos nesse horário, ele recorre aonde? Só tem a um. Urgência e emergência. Exatamente. Olá, Marquinhos Show, quer falar alguma coisa? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Zona Norte, adjacências. Quero mandar um abraço pro meu amigo Gilson, que está em Recife, vendo a gente. Quem tá vendo? Um amigo nosso, Gilson, que está em Recife, desligou pra cá, disse que, tô vendo vocês, viu? Maravilha. Um abraço pra você, Gilson. Quero mandar um alô também. Pronto, mande. Tem um alô aqui pra Fred. Depois foi o Fred. Fred, nosso amigo, que é ex-esposo de Nogueira. Sim. Maria Nogueira pediu pra gente dar um alô. Pronto. Boa noite, Fred, tudo de bom? Olá, Fred, Show. boa noite, um abração, Fred. Hoje é 16 de maio, dia do Gari. Quero mandar um abraço para todos os Gari que são fundamentais na cidade. Sem vocês, a cidade ia ser um caos. Então, um abraço para vocês. E estamos aqui entrevistando aqui, como o nosso amigo Manuel falou, é Luiz e Carlos. Um da UPA e o outro da atenção básica. Carlos, me explica sua origem um pouquinho. A gente conhece há muito tempo, mas os ouvintes querem saber como você começou na enfermagem. A minha história foi um pouco engraçada, porque quando eu estudava ainda no colégio, né, no primeiro grau, aí tinha aqueles desfiles de 7 de setembro. E eu via um rapaz. Participei muito nisso. Eu vi um rapaz que usava uma roupa de enfermeiro, com aquela chapeuzinho com a cruz. Eu tinha maior vontade de usar aquela roupa, não sei porquê, isso é coisa de criança mesmo. Aí depois que eu fui ficando maior, eu comecei a praticar judô, aí a turma do judô foi desfilar. Como eu já estava fazendo judô e eu não tinha essa roupa de enfermeira, eu fui desfilar com a roupa de judô, mas sempre pensei nessa parte de enfermagem. Mas aí, depois que eu cresci, eu fiquei na escolha entre duas profissões. Ou educação física, ou enfermagem, né? Que era a área da saúde que eu gostava. Biologia eu não tinha interesse na época, então eu resolvi fazer o vestibular para enfermagem, consegui a aprovação e terminei na UFRN. Não tenho nenhuma especialização eu não sei se o Luiz já pensou nisso, eu não tenho nem especialização em enfermagem. E agora eu não penso mais porque eu tô fazendo outra faculdade, aí eu... Você foi fazer coisas de enfermagem em outro estado, foi também, Carlos? Eu trabalhei 1 ano e meio em Roraima. Trabalhei como enfermeiro. Qual foi o ano disso? 2000. Entre 2000 e 2001. Eu trabalhei lá cuidando da saúde indígena. Porque como aqui nós temos o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, na região indígena, na área indígena, nós temos o AIS, Agente Indígena de Saúde. Então eu dava treinamento, como eu fui professor há muitos anos, fui professor substituto também na UFRN, então eu já tinha essa bagagem, tinha esse conhecimento, e eu fui lá, a gente ia para a área indígena para dar treinamento para os agentes de saúde. Show. Para ele cuidar, porque como por causa da distância, não dá tempo de um paciente se remover. Aí você veio pra cá, fez o concurso, passou aqui? Não, eu já era daqui, passei um tempo lá e depois retornei. Sim. Eu já era concursado aqui já. Certo. Aí você nunca se interessou assim, em trabalhar em UPA, em hospital, ou só na básica? Não, já trabalhei em hospital. Qual foi o dia assim, mais perrengue que você disse que lhe chocou assim? E depois também você pensa lembrar a Heloísa também, o dia que vocês... poxa... O dia que eu fiquei mais chocado, porque assim, eu sempre tive um cuidado muito grande com criança, sempre gostei de criança, sempre tive vontade de trabalhar com criança. Eu era concursado da universidade, trabalhava no Hosped, no Hospital de Pediatria, ali vizinha maternidade, Januário 5. Aí teve assim, quando a gente dá um plantão noturno, tem a saída, tem a folga e às vezes tem a dobra do que se você dobrou, você tem a dobra, a saída a folga da dobra e mais isso. Certo. Aí tinha um caso de uma enfermaria que tinha 2 pacientes só. Um bem gravezinho, sabe? E um outro menino bem bonito, esperto, brincalhão, um menino bem bonito mesmo. Quando eu tive a saída do plantão e tive a folga que eu voltei,
Quando eu cheguei, a menina disse, Carlos, aquele menino morreu do leito da enfermaria tal. Rapaz. Eu já achei que era a criança que estava mais grave. Quando eu entrei na enfermaria, que eu dobrei assim, o menino estava em pé, segurando assim no berço, e a mãe brincando com ele. Aí eu voltei, né? Aí quando eu voltei, eu disse, qual é o paciente que morreu? Eu cheguei lá, o menino tava bonzinho brincando. Disse, não, foi o outro. Caramba. O menino entrou com a pneumonia, o menino brincando com a mãe, sorrindo, um menino bem bonito. O menino teve uma parada respiratória. O médico fizeram todo o atendimento, veio o médico até da maternidade para tentar socorrer a criança, porque quem ficava de plantão lá era um residente, não era um médico formado. E infelizmente essa criança foi a óbito. Rapaz, Poxa. foi uma tristeza, porque a menina contando que o pai pegava no braço, tudo comprado do aniversário da criança, era na outra semana. Caramba. Já tava todos os enfeites comprados, tudo certo, bolo, refrigerante, docinho, salgado. A mãe pegava no braço, o pai pegava no braço. Foi assim, aquela tristeza. Porque a gente tinha, ali no hospital de pediatria, a gente cuidava de muita criança grave, mas não tinha óbitos. Deve ser chocante Entendeu? mesmo. Porque geralmente os casos de pediatria que iam pra lá, como era uma referência na universidade, tinha muito professor da universidade, lá iam os casos assim de referência. Às vezes um caso em algum hospital ia pra lá, mas nunca tinha caso grave, assim, de criança de chegar a morrer. Aí com a gente lá foi só esse caso, rapaz. E você, Aí, foi Luiz? muito triste. Só para o ouvinte certificar, centralizar, Carlos deu continuação na fala de Heloíse. Carlos também é enfermeiro. Enfermeiro há quantos anos, Carlos? Perdeu as contas já. Faz muito. É a idade. Perdeu as É a contas. idade. 32 anos já, como enfermeiro. Carlos vida, viu? citou um Eu caso ainda tô me arrastando. que acabou chocando muito ele. Então impacta muito na parte da profissão, porque trabalha na parte com vidas, né? Tentando salvar, cuidando vidas do início até o final. E você, Luiz, qual foi um caso? Só um minutinho, Manuel e Heloísa, só desculpa tomar aqui a sua fala. Certo. Mas é porque eu nunca me interessei em trabalhar com urgência, justamente por causa disso. Eu não gostei, para aquele impacto da família Exato. chegar. Nunca foi minha praia. Eu sempre gostei mais de ambulatório ou de hospital. Trabalhei no hospital também em Caicó, na Manquininha. Trabalhei no hospital Tiago Dias, também em Caicó. Uma faixa de uns 2 anos e meio para 3 anos. Quando eu passei no concurso aqui da universidade, foi que eu regressei para Natal. Trabalhei também na Casa de Saúde Natal, com o hospital psiquiátrico. Você é rodado, filho. Graças a Deus, hein? Mas eu nunca gostei, eu já não tenho essa aptidão de trabalhar com urgência. Eu nunca gostei. Né? É muita pressão. E você, Luiz, qual foi o caso que lhe impactou mais, dando sequência à perna aqui de Marcos, show, que lhe impactou, que você, meu Deus, vou mudar de área, não, mas eu vou voltar. Não, nunca cheguei a querer mudar de área, não, até porque eu tenho certeza da escolha que eu fiz pra minha vida. Show. Mais diferente de Carlos, eu, desde o início, tipo, faz 8 anos que eu trabalho na enfermagem. E uma das minhas primeiras áreas, eu comecei em enfermaria cirúrgica e 1 ano depois eu fui para pediatria oncológica, né? Ou seja, totalmente diferente do que ele comentou aqui, que ele disse que já viu poucas situações de crianças nessa situação, né? De risco de vida. Já teve várias situações, acho que perdi as contas de quantas situações eu vi, assim, de questão de mãe sofrendo por perder um filho pequenininho para o câncer. É muito difícil. E é isso, na urgência, como ele falou, não é, até então, não, eu trabalho lá, mas não é muito minha praia. Sim. Eu gosto mais dessa parte de pediatria, tanto que desde que eu cheguei lá, faz 3 anos que eu tô lá. Faz 3 anos que eu tento ir pra maternidade. Agora inverter agora. E qual o dia de vocês mais feliz que vocês acharam na enfermagem? Fato. Quando eu vejo, quando eu trabalhava na oncologia pediátrica, ver uma criança sendo curada, né? A remissão da doença. E você, Carlos? Eu já tive momentos muito felizes também. Por exemplo, uma criança que era muito doentinha desde a infância, que ela nasceu com HIV positivo, que a mãe era HIV positivo e o pai também. E ela não sorria, porque ela era muito doente, sempre estava internada. Quando ficava internada, ficava muito tempo internada. E
uma vez eu cuidando dela, fazendo um curativo numa lesão que ela tinha na pele, ela sorriu. Que foi assim, todo mundo ficou admirado que ela não sorriu, ela era muito tristinha, essa criança. E outro momento muito feliz, foi até um momento até engraçado, eu estava no banco com minha mãe, que já é falecida, já faz 7 anos. Eu estava no banco com minha mãe e minha mãe foi mexer na conta dela, não lembro mais o detalhe qual era. Aí 2 ex-alunas, né, que tinham passado no concurso da Marinha para técnico de enfermagem, me abraçaram assim, as duas. Minha mãe ficou assim assustada, sabe assim, o que houve? Aí elas, professor, a gente passou no concurso da Marinha, obrigado. Elas com aquela roupa branca, sabe, muito bonita. Aí as duas felizes da vida, e claro que o professor, o que ele mais gosta é o quê? É de saber que o aluno gosta da profissão, que se dedicou, que estudou e passou no concurso. Aí foi um momento engraçado aqui, minha mãe ficou assim admirada, né? De elas me abraçar e me agradecer por ter passado no concurso. Eu, é claro, fiquei super feliz, né? De ver as duas encaminhando a vida, né? Tem até uma historinha rapidinha aqui, mas assim, que fala engraçado. Uma moça foi operar, né? Aí chegou e disse, rapaz, você vai operar do coração. Mas tá bom, o médico operou ela, botou ela no quarto. Ela tá certa. Ficou lá, e quando ela acordou assim, tava a filha, tava o médico, ela olhou assim pros dois. Aí disse assim, e cadê meu marido? Ao médico, de onde vê esse coração da senhora? Ela, calma, senhora, ele foi comprar aqui uma série e vem já, viu? Só pra testar. Fui testar o seu coração. Se funcionava, né? O importante é isso. Eu tenho uma história boa também. Uma paciente já tinha tomado já o pré-anestésico, estava já esperando a cirurgia. Aí, quando o maqueiro chegou para buscar ela, ela disse, moça, eu quero desistir. Aí o maqueiro ficou assustado com aquilo, chamou o pessoal, o corpo de enfermagem, né? A menina chegou lá, mas foi que houve? Não, minha senhora, que eu quero desistir. Ela disse, não, mas está tudo certo, o cirurgião já está na sala. Aí foram comunicar ao cirurgião, o cirurgião veio para a enfermaria para falar com ela. Ela disse, mas por que a senhora quer desistir? Não, porque eu estou com vontade, eu quero desistir. Mas na verdade o que ela queria fazer era cocô. Desistir na linguagem dela do interior era fazer cocô, só que ninguém entendia. Ela queria desistir da cirurgia. É meio complicado. Imagina aí. Situação, né? Quero deixar aqui um abraço e um alô para um ex-aluno, Cauã Miguel, karateca aí, de primeiro dan, e também meu amigo Mauro Céu, no Parque dos Coqueiros. Verdade. Um abraço também a Papito, tá se recuperando. Papito, teve um probleminha de saúde, rapidinho, uma labirintite. Foi mesmo? Foi, vomitou um pouquinho, mas já fez exame, já até mandou uma mensagem pra mim, tá bem, graças a Deus. Papai amém. Aderaldo Lanches, aí, papai. em frente ao UBS Nova Aliança, o melhor lanche, um abraço aí, papai Aderaldo. Também, né, pra Mana, pra Cláudia, pra Kátia, pra toda a turma lá do... Um abração pra essa turma aí Turma do toda, Nova, UBS Nova Aliança, e também para alguns espectadores da UBS, Pedra no Sino, a quem eu faço parte agora nesse momento. Um abraço a todos os ouvintes do Solidade 1. O Carlos, tem uma pergunta para você. Vamos lá. O ouvinte e também o paciente, muitas vezes, ele não tem ciência das diretrizes, das normas que competem a cada profissional na atenção básica. Por exemplo, o usuário chega num posto de saúde, num UBS. Aí muitas vezes ele não tem ciência de até onde vai o trabalho, até onde um enfermeiro pode ir, compete, que limita. Então ele quer um atendimento, muitas vezes quer o médico, o atendimento médico. Mas muitas vezes um enfermeiro ele pode dar solução, entendeu? Ele pode fazer uma triagem ali e dar solução para um paciente, quando muitas vezes ele pode pensar que só o médico compete aquele serviço. A atenção básica, a atenção em saúde, ela é dividida em três princípios básicos. Existe o atendimento primário, secundário e terciário. Primário é a unidade básica de saúde, né? São os pós-saúde, a unidade de saúde e esse local que tem estratégia da família. Aí tem o segundo, que são os locais mais especializados, que aí tem alguma especialidade, algumas clínicas, como a clínica Zona Norte, as Clínica policlínicas, Sul, as policlínicas. As policlínicas. E existe a terceira atenção terciária, que é os hospitais. Então são os hospitais, são aqueles casos que são geralmente referendados. É porque muitas vezes o paciente chega num posto de saúde como se fosse um pronto-socorro, que lá vai ter aquele médico específico para atender ele naquele momento. E infelizmente muitas vezes não tem.
O que acontece é que as vagas são marcadas. Então as consultas são agendadas. Cada profissional tem um número de atendimentos por dia. Mas nas unidades, o que a gente faz? Nós deixamos geralmente duas vagas para esses casos de urgência. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega, um idoso à noite passou mal, de manhã ele procura um atendimento, nós temos para atender. Agora aquelas 2 vagas depois de preenchidas, então a gente não tem mais como atender. Quando o caso é um pouco mais sério, então aí o paciente tem que ser encaminhado à UPA. Geralmente a gente orienta. Aí na UPA também vão fazer aquela classificação, né? De atendimento verde, amarelo e vermelho. Na UBS é ambulatorial. Como é que é feita a triagem? Uma triagem, uma pré-triagem para o usuário para fazer esse tipo de agendamento, né? Porque ele quer uma ficha, ele chega, quer um atendimento, uma consulta médica, tem um médico aí para me atender? Tem não, só tem para segunda ou quarta-feira. Um exemplo. E o privado também, pelo isso, como é também essa triagem. Como também... É nesse estilo que eu falei. Se ele chega na unidade e não tem vaga, porque a vaga dos médicos já estão preenchidas, ele tem que procurar o quê? Uma UPA. Se o caso dele for um caso que não precisa ser referendado, não é um caso grave, uma pressão alta, certo? Uma taxa elevada de diabetes ou alguma dor muito forte, então ele pode esperar a consulta, é a consulta letiva. A gente agenda para 2, 3, assim que tiver uma vaga para ele. Quando acontece um caso desse muito sério, às vezes aconteceu já também, da gente chamar até a ambulância e levar o paciente para a UPA. Caso de uma dor muito forte ou algum problema mais sério. Quando o problema pode ser resolvido dentro da unidade, é resolvido. Mas se não tem, se ali já foge da nossa competência, aí a gente encaminha o paciente. Certo. Através daquela ficha de referência, né? Voltando à pergunta inicial, o enfermeiro dentro de uma OBS de saúde, qual a limitação, até onde ele compete e qual o serviço que ele oferece? Quer dizer assim, o poder de resolução dele. O poder de resolução. Pronto. Essa parte medicamentosa na saúde fica a parte do médico. Algumas medicações são padronizadas, o enfermeiro pode passar. Algumas medicações. A maioria das medicações, elas têm que ter a consulta médica. Porque a taxa preta só médico, não é isso, Carlos? Taxa preta só médico, remédio mais forte, remédio para diabetes, remédio para pressão alta. Os antimicrobianos, como os antibióticos, este tem que ter a receita médica. Então o enfermeiro nesse caso não resolve. Agora, tratamento padronizado, o paciente chega com sífilis, o enfermeiro já pode fazer a receita dessa medicação. O paciente com tuberculose, nós solicitamos a quantidade. Pré-natal também, a medicação com ácido fólico, sulfato ferroso, o paciente, aí nesse caso o enfermeiro tem competência para isso. Testes rápidos também. Teste rápido é quem faz, não dá lá os testes rápidos, os testes enfermeiro faz, mas geralmente eu faço muito mais. Eu faço teste de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Outro serviço, só complementando novamente a sua fala, a parte de vacinação. Quem é o responsável pela parte de vacinação no OBS de saúde? Dentro da unidade fica geralmente um técnico fixo responsável, um que fica às vezes variando, e o enfermeiro é o responsável técnico pela sala de vacina. Ou seja, o responsável da vacinação, o enfermeiro também faz o pré-natal, preenchimento de todas as fichas e acompanhamento nas UBS. O pré-natal é feito junto com o médico. Após os primeiros atendimentos, a solicitação de exames e de ultrassonografia, aí ele fica vindo todo mês uma consulta com o enfermeiro e no outro mês uma consulta com o médico. No caso tem alternância, né? Isso. Ficam alternando. No CD, que é o acompanhamento, que é CD Crescimento e Desenvolvimento, fica a cargo do enfermeiro. Se houver necessidade, uma criança com febre, algum problema mais sério, o enfermeiro pode referendar para atendimento médico. E na parte de exames, até onde compete? Que tipo de exame um enfermeiro hoje pode solicitar? Exames simples, aquele exame de laboratório, como hemograma, exame de fezes, de urina, o enfermeiro pode fazer. Agora, aqueles exames mais complexos, como ultrassonografia, colonoscopia, eletrocardiograma, aí não, aí tem que ser a receita médica. Ou seja, de média e alta complexidade tem que ser o médico. De imagem tem que ser o médico. E se der, quando dá alguma alteração nesses exames que o enfermeiro solicita? Quando aí tem ele alteração? Encaminha. Dependendo do problema, pro médico. Certo. Dependendo do problema, que às vezes é uma alteraçãozinha simples. Um exemplo, um colesterol alto, ele pode dar orientação de alimentação, a triglicérido, uma urina. Mas se um caso um pouco mais difícil ou precisa de um tratamento medicamentoso, aí a gente encaminha para o médico. Certo. Luiz, minha pergunta. Você tem mais irmãos e irmãs? Tenho vários. Então também são da parte da enfermagem ou pegar outro ramo de trabalho? Tem uma que é da área da enfermagem. É uma só. Concursada também? Não, trabalha
rede privada, mas trabalha numa UPA também, a UPA Satélite. UPA Satélite, né? Só que é como processo seletivo. Sim. Vou pegar o gancho aqui. Pode continuar, Elo. Questão de UPA, né? Os atendimentos que tem na UPA. São UPAs, são atendimentos, questão de animais peçonhentos, são realizadas suturas de pequenos ferimentos, raio-x. Às vezes, quando está funcionando, deve ser feito na UPA, né? Questão de pressão alta, o paciente está hipertenso, vai lá na UPA para o médico medicar e normalizar essa pressão, né? O que mais que eu estou tentando lembrar? No caso de uma dor um pouco mais forte. Dor aguda. Uma dor no rim. Uma dor aguda. E mais ou menos isso. No outro setor que eu trabalho privado é no setor de oncologia, né? Ambulatório. Aí é mais tranquilo. A questão não tem essa questão de urgência e emergência. O paciente vai, faz a medicação, a quimioterapia, né? E em seguida a gente libera esse paciente para casa. Ok, manda um alô pro seu pessoal, pros amigos, pra família. Fica à vontade. Aí eu quero mandar um alô pra minha mãe, Catiene. Um abraço, que tá longe Lembrando daqui. que Catiene tá aqui no estúdio da rádio, só Vem cá, observando. vem aqui, dá um alô, pessoal. Não, ela é tímida. Os colegas da UPA de Parnamirim, né? E da Apivida. Você trabalha na UPA de Parnamirim, no bairro Nova Esperança. Eu conheço o bairro Nova Esperança, Parnamirim. Você falou conciliar uma coisa, um horário com outra, ou você dá pra conciliar direitinho? Eu tento. Porque é complicado, né? Sacrifício. Quem é da enfermagem, sabe que a gente trabalha muito, mas assim, é sempre gratificante pra mim. Né? Fazer o que gosta é bom. Quando a gente acho que a enfermagem também tem um diferencial, né? Quando a gente cuida do próximo e vê a pessoa bem, depois de saúde, acho que isso é muito gratificante, pelo menos para mim. Mas a enfermagem, além do cuidado, é ciência também, né? Às vezes a gente diz assim, teve várias pessoas que já falaram para mim, você quer ser médica? Não, nunca senti o desejo de ser médica, porque a enfermagem também a gente precisa estudar, a gente também precisa se atualizar, né? A medicina ela muda muito rapidamente. Hoje, eu me lembro que na época que eu era professor, muitos detalhes que a gente fazia, que a gente ensinava, hoje já não se faz mais. Às vezes desapareceu e às vezes mudou. Entendeu? Produtos que eram usados antigamente hoje já não são mais usados. Então isso também acontece. Outra coisa que pode acontecer também muito, e acontece mais, se um profissional, qualquer área, não é só a enfermagem, não é só a área médica, mas é advogado, é engenheiro, se ele não se atualizar, ele fica para trás. Ele vai acabar tentando fazer um procedimento errado. Vai ficar defasado, né? Vai ter prejuízo. E trabalha com vidas, né? Gasto material. Eu não estou falando assim só em vida da saúde, mas digo gasto material de outra área. O paciente da área da saúde, como a gente trabalha muito em conjunto, é um pouco até mais difícil, né? Acontecer. É bem padronizado. Mas em outras áreas pode acontecer algum desvio, uma condução errada de alguma coisa. Show, muito show. E também é estressante também, que só vou lembrar um adentro só, que hoje na história, hoje 16 de maio, em 1920, o Papa Bento XV, ele canonizou Joana d'Arc. E em 1929 foi a primeira cerimônia do Oscar. Então hoje na história é isso. Uma coisa que Elo falou, que eu fiquei pensando assim, porque eu conheci Elo através da minha esposa, Júlia Lidiano. Quero mandar um abraço, uma boa noite. Ela está aqui no Igapó, na rua São Miguel. E um abraço. Um beijo quando chegar em casa. Um beijo pra Célia, assistindo. Aí, eu conheci, sabia um pouquinho da história de Elo, certo? Mas você tem tantos irmãos assim, filho da sua mãe, que eu conheço, tá aqui no estúdio, Catiene? Não, da minha mãe não, é do meu pai. Seu pai é perigoso, né? É, danadinho. Perigosinho, tem 10 filhos. 9. 9? São 9. Mas dá pra ter futebol. Dá, viu? Dá pra fazer operacional, viu? São 9.
Só puxando no gancho que o Manuel falou agora aí, e Marco também, eu vi hoje um dado que eu trouxe até para cá. Está diminuindo o número de crescimento populacional. Desde 1976 não tinha um número tão pequeno de nascimentos. Porque hoje em dia o que está acontecendo? Muitos casos da chamada agamia. O que é a agamia? É aquele desejo da pessoa de não constituir família, de morar só. Essa é nova agamia? Agamia. Pequenos encontros, amorosos, românticos, mas sem compromisso, sem querer ser namoro, sem querer ter noivado, sem querer ter casamento. E isso está diminuindo muito o número de nascimentos. Tem até um filme antigamente, lembra? Antigo de Steven Spielberg, que a geração futura ia acabar porque não tinha mais reprodução e os robôs tomavam conta. Então está vendo, quem quiser assistir, antigo pra caramba. E também países como Japão, Alemanha, Itália, Estados Unidos, eles estão com uma preocupação muito grande, já tem projetos para estimular o nascimento. Por quê? Por causa do futuro não vai ter a mão de obra suficiente. Para lugar como o Japão, que há um tempo atrás era o contrário, eles tinham um controle de natalidade, agora é o contrário, agora eles estão estimulando a natalidade. Porque os casais não querem ter filho, por quê? Porque é responsabilidade, porque é gasto, porque dá trabalho. Então eles preferem muitas vezes juntar esse dinheiro e viajar, e o que acontece? O número de nascimentos caindo. Então isso interfere na mão de obra lá na frente do próprio jovem. Outra coisa está acontecendo, um fenômeno até engraçado, o crescimento das pessoas logo após a pandemia de criarem pets. Todo mundo sabe que teve um aumento, o pessoal começou a criar gato por causa do isolamento, não tinha mais contato com as pessoas, então muita gente foi suprir essa carência criando pet. E agora a moda é o bebê reborn. Explica aí, cara, para quem não conhece o bebê reborn. Bebê reborn são aqueles bebês, aqueles bonecos que são similares ao ser humano, na característica física, na pele, no cabelo. Tem uma briga, né? Pessoas famosas na internet mostrando que estão criando, bota para dormir, dá banho, coloca roupinha. Já teve um caso, até num filme nos Estados Unidos. Até para médico, né? Num caso de um casal que brigou na justiça para cuidar dos pets. Eles tinham um casal de cachorro, de cães da raça Golden. E eles brigaram na justiça para ver quem ficava com a guarda dos cachorros. E agora no Brasil já teve um caso de um casal brigando para ver quem ficava com o bebê reborn. Parece brincadeira. Até isso a justiça tem que se atualizar. Verdade. Já pensou a brigar por causa de um casal? Por causa de um boneco? Não é isso? Quer dizer, parece até um absurdo isso, né? Tanta criança que pode ser adotada, tanta criança que tem em creche, que tem em orfanato, e a pessoa vai adotar um boneco como se fosse um bebê? Ser humano é complicado. Diante dessa informação, eu repasso a pergunta para nossa convidada especial, Heloíse. Como é que vai essa questão do relacionamento? Fala pra nós, Elu. Se quiser, viu? Eu acho que eu tô quase adotando um bebê reborn. É interessante, né? Posso entrar no tema? Pode adentrar, né? Então, respondeu por você, viu? Respondeu por você. Qual é a maior dificuldade hoje? Você é uma jovem, estruturada, profissional de nível técnico e superior, tem suas conquistas. Você já tem casa própria? Tenho. Tem casa própria, tem carro? Tenho. Então, uma jovem, bonita, independente, concursada. O que é que eu posso perguntar aqui? Qual a maior dificuldade hoje de um relacionamento? Eu acho que é como ele estava falando, né? Hoje em dia as pessoas não querem compromisso. E eu acho que isso é a maior dificuldade de você encontrar um relacionamento. Eu tô solteira faz mais ou menos 5 anos, né? Solteira mesmo, de não ter relacionamento longo, porque os relacionamentos que passaram ultimamente foram muito rápidos, então nem conto tanto. Mas eu acho que é isso. As pessoas hoje em dia estão muito superficiais. O que será que tem levado esse medo, esse bloqueio na mente das pessoas, do homem, da mulher, seja qualquer tipo de relacionamento, que as pessoas do nada uma desavença ou simples
simplesmente a gente não fazemos uma seleção, de uma visão de ótica melhor, para até chegar a essa aproximação e construir algo. O que será assim que você acha que leva a isso? Será que a gente não está fazendo? Estou me incluindo na situação. Uma seleção ruim? Não, às vezes eu acho que a gente até faz uma seleção boa, né? Só que aí a questão às vezes vai depender do local que você frequenta. Às vezes você tá focada, por exemplo, em estudo. No momento eu tô focada no meu estudo. Então, às vezes eu não tenho tanto tempo de estar saindo para conhecer pessoas. Também tem essa questão. Certo. Aí uma vez, um sonoplasta que tá ali agora, que eu quero mandar um alô para ele, ele me falou uma vez, que é meu filho, esse gigante da tecnologia aí, ele me disse uma vez, ele tinha 9 anos. Ele disse: pai, o senhor tem que tomar cuidado com o relacionamento que você se envolve, porque não é em todo canto que o camarada começa a se envolver com a mulher, não. Então, isso daí marcou. Foi uma frase marcante pra mim. Ele tinha 9 anos de idade, ele pronunciou isso. Isso não é boa história. Espero que ele pense assim, viu, ainda. Fale, depois eu falo da história. Eu me lembro quando eu era professor substituto da universidade, nós tínhamos aquele estudo de caso, né? Depois do período de estágio. Aí eu tinha um grupo, esse grupo tinha uns 6 meninas. Dessas 6 meninas, o estágio terminou na sexta-feira, na segunda-feira não ia ter o estágio, e na terça-feira era a apresentação do estudo de caso. Geralmente a segunda-feira é para elas poderem estudar, que elas têm que dar uma aula, né, para o professor. Eles vão explicar, então cada aluno a gente dá um assunto. Quando foi nessa terça-feira, isso já faz muitos anos, quando foi nessa terça-feira, e na segunda-feira tinha sido o dia dos namorados, né? Que é 12 de junho, né? Aí eu disse: e aí, ganharam muito presente ontem, dia dos namorados? Antes de começar, né? Ela disse: não, professor, aqui ninguém tem namoradão, só fulana que é noiva. Tinha uma menina noiva. Em que ano isso? Isso foi quando eu vim embora de Caicó, foi em 95, 96. Há 30 anos atrás já tinha esse impacto. Já. Então, das 6, só uma tinha um noivo, as outras 5 não tinham namorado, e as meninas todas bonitas, bem vestidas, educadas, inteligentes. Eu disse: mas como é que você não tem um namorado? Não, professor, os homens não querem namorar mais não. Isso há quanto tempo atrás? É verdade. Há muitos anos atrás já tem esse fenômeno acontecendo. E falar nisso também, eu quero mandar um abraço a uma amiga Aladim. Porque separou-se da mulher, a mulher levou tudo em casa, deixou só o tapete. Então, um abraço, Aladim. Boa demais. Essa semana também tivemos, a semana passada tivemos a escolha do Papa, né, no dia 8. Então, um abraço aos católicos, aos cristãos no mundo inteiro em geral, a nossa nova escolha do Papa. Sim, tem até uma dentro. No segundo conclave, no segundo dia do conclave, que o primeiro dia na verdade é tipo um protocolo, mas no segundo dia já teve a escolha. É um Papa progressista, certo? Então ele vai americano, seguir... é isso? Americano, primeiro Papa americano, né, América do Norte, e vai seguir, como ele é progressista, vai seguir os passos do Papa Francisco, né, que ele deixou no dia 21 de abril. Interessante a gente falar sobre esse assunto, porque sempre o Papa que escolhe o nome, ele tem uma característica né, que antecede aquele que ele escolheu. Isso. E o Papa Leão XIII, ele tem uma história controversa. Acho que foi com 70 e poucos anos de idade, na época, agora não esqueça a data, que ele foi rezar numa capela particular e ele encontrou ele desmaiado. E quando o pessoal chegou, pensou que ele estava morto. Não, ele disse que tem uma visão dentro da capela de o diabo e Jesus conversando. E Jesus dizia para o diabo: olha, você tem 100 anos para destruir a minha igreja, se tiver tempo. Aí nisso esse pai ficou tão traumatizado com isso que começou a fazer orações que até hoje perdura, mas não para o público, mas particular, de exorcismo e assim por diante. Eu vi também um comentário seguinte, que o Papa Leão XIII, né? Isso. Que esse é o nosso agora. É o 14. É o 14. Que o Papa Leão XIII era um Papa que combateu muitas guerras. Por isso, talvez a escolha, porque o mundo está girando muita guerra, né? Muito guerra. O problema é que esse Papa americano no mundo islã, o pessoal não. Entendeu? Não é muito bem-vindo, não. Não é muito bem-vindo, não. O problema é isso. Eu tô falando. Eu tô falando do fato histórico que eu li. Não, vou estar certo, que o Leão XIII, ele combatia muitas guerras. Quando nós temos muita guerra ultimamente,
Então por isso talvez pode ter sido essa escolha do nome, né? Os papas em si têm uma história muito relevante nessa questão de pacificação de muitas guerras, né? Então, dando um gancho, um retorno no conteúdo anterior, a gente pode ver que o relacionamento, a gente tomou como referência aqui a nossa Heloíse, a nossa nobre enfermeira, é complicado, independente, né? Eu penso comigo quando eu era adolescente, entendeu? Aí, adolescente, 13, 14 anos, aí eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou namorar? Eu não tenho R$1 no bolso, entendeu? Então, como é que eu ia sair na praça? Eu morava no interior e o evento durante a semana era todo mundo se reunir na praça. Mas eu queria ficar em casa. Aí já completei 14 anos, comecei a ajudar meu pai. Aí o que é que acontece? Aí eu fiquei me sentindo à vontade. Já tinha o dinheiro de comprar uma pastilha, um lanche na praça. Uma pipoca. Entendeu? Uma pipoca, box, certo? Na época não tinha box, não. E tinha sim, na minha época tinha, rapaz. Eita, Que conversa é essa? estão declarando a idade aqui. Rapaz, isso Aí pronto, eu me satisfiz a partir de comecei a ver um dinheirinho no meu bolso. Mas hoje é diferente. As pessoas independentes financeiramente e tem outros tipos de conflitos sociais de relacionamento que fazem essa separação. As pessoas não tocam relacionamento à frente. Acabamos de ver um exemplo aqui de uma profissional independente. Então, se for levar para um lado financeiro, esse lado não tocaria a ela. Eu sei, mas a questão é o seguinte: o lado financeiro, não o lado da pessoa, o lado do gasto. O que os americanos, franceses, italianos, é o lado do gasto e da responsabilidade. Porque quem tem filho sabe o que é a responsabilidade de ter um filho. Verdade. De ter um filho doente, de ter um filho com febre, se não poder ir trabalhar, ou a esposa não poder ir trabalhar. Exato. Mas Então, até tocar isso aí, a questão é até chegar até esse momento do filho. A independência. Mas As pessoas querem liberdade para viajar. Exato. As pessoas querem liberdade para poder. Não Eu quer tô se aqui prender hoje. mais uma coisa Amanhã assim, de não. manhã Também é isso. um sábado. Se eu quiser ir para Recife amanhã de manhã, aquela pessoa que é solteira, que tem à sua disposição financeira, ele pode ir. Então- E se ele tiver uma namorada, ou ele leva a namorada, ou ele não vai. Porque a namorada não vai gostar dele ir Vai sozinho. ser briga. Vai ser briga. Verdade. Igual um amigo meu Entendeu? falou. As pessoas hoje não querem mais aquela questão do vínculo. Isso. É isso? Eles querem a liberdade. Mas o que gerou isso? Porque em sociedade, Porque em toda a história da construção humana em si, o ser humano precisou do outro. O homem da mulher, a mulher da mulher, o homem do homem. Mas o homem em saía si- do trabalho e ia para casa. Exato. Às vezes tomavam uma cerveja num bar, que era o que acontecia, mas ia para casa. Hoje em dia não. Hoje em dia pronto, eu vou dar um exemplo agora, eu vou falar agora a minha idade, eu vou entregar. Mas na minha época o bar às 10 horas fechava. Posto de gasolina não ficava aberto até tarde. Você não tinha como ligar para pedir uma pizza como hoje em dia. Hoje em dia 3 horas da manhã você liga, vem uma pizza na sua porta, vem refrigerante, Correto. vem gelo, vem bebida. Então vamos lá. Então você vê que a visão hoje é totalmente diferente. Hoje em dia, Natal, não vou nem falar em Natal, mas São Paulo, por exemplo, é uma cidade que não dorme, é 24 horas. Isso. São Paulo tem pelada de futebol, jogo de futebol de madrugada. É verdade. 3 da manhã. Tem academia que é a noite toda. Aqui Aqui em Natal já Aqui nós tem. temos Aqui em Natal já aqui, tem. Zona Norte, 24 Tapetinho. horas, é. Quer dizer, mas isso é novidade. Eu me lembro uma época que eu não fui trabalhar em Roraima, em 2001. Eu acordei meia-noite com fome, não tinha um lugar pra me ligar pra pedir um sanduíche. Eu morava Um sozinho. amigo meu na época disse, rapaz, se eu visse meu pai, não passava por isso. Aí eu perguntou, rapaz, o que teu pai disse? Eu não sei, que eu não ouvi. Nem vou saber, né? Exato. Então hoje tem muitos caminhos. Hoje tem vários tipos de filme. Você não precisa nem mais ter DVD. Hoje em dia já tem uns streaming que você vê na televisão, que a sua TV é smart, seu celular é smart. Você pode ver filme no celular, você pode ver série no celular, você pode ver série na televisão, você pode ver filme na televisão. Casar mais tarde, porque primeiro vai lá o lado profissional da vida, se estruturar para depois. Entendeu? Porque eles viram também a questão dos pais também. Os pais sofrendo para manter os filhos, para botar comida em casa, uma casa às vezes muito grande. Então eles não, quer passar por isso não. Então, primeiro vamos estruturar para depois pensar nisso. É. Aí vai ficando tarde, vai adiando, às vezes chega no limite. No meu caso, a parte de filhos foi tocado muito aqui, mas eu nunca vi problema em filhos, entendeu? Nunca vi. Ao contrário,
muitas então era pra pessoas... ter feito igual meu pai, era pra ter feito 9. Era pra ter feito 9, né? 9 filhos. Eu não fiz 9 não, mas eu tenho 5. Rapaz, fabricante, hein? Então, a questão de filhos, eu nunca vi problema. Independente do relacionamento, já tive relacionamento que pessoas que tinham filho, então eu não vi nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, o problema está dentro de cada um, ou as pessoas criam um problema para perder esse vínculo, né? Porque há 30, 40 anos atrás, ou 40, que eu não vivi nessa época aí, o que é que acontece? Os relacionamentos eram construídos de uma forma lenta, porém progressiva. De que forma? A pessoa namorava 2 anos, 3 anos, aí quando passava de 5 anos, era o chamado namoro arrochado, né? O namoro arrochado, porque fulano tá num namoro forte, porque tinha uma frequência maior na casa da namorada, com mais 1 ano, 2 vinha o noivado, ou seja, era uma convivência de anos. Muitos casos aconteciam de dizer que a pessoa estava enrolando a noiva, o noivo estava enrolando a noiva, que levava 8, 9 anos. No 10º ano fechava um casamento, e são casamentos até hoje. Lógico que naquela época também houve atropelos. Pessoas com meses de relacionamento estão até hoje 50, 60 anos com poucos dias. Mas o problema de hoje é essa falta de espaço, é esse tempo que as pessoas não dão, entendeu? É um vínculo muito rápido. Às vezes, com uma semana, tá dentro de casa e diz: estou num relacionamento, postando na mídia social e dizendo: estou namorando. Isso é homem, isso é mulher. Por isso que esse tipo de vínculo, de relacionamento no atropelo, muitas vezes é desfeito. Verdade. Você vê que hoje tudo é rápido. As músicas não são mais eternas, as músicas são passageiras, os programas, os filmes. Então, que as músicas mais antigas a gente escuta até hoje, até hoje. As novas a gente porque esquece o rápido. mundo está muito corrido. A gente tem hoje a sensação de que, rapaz, como esse mês passou rápido, como essa semana passou rápido, mas é porque a quantidade de tarefas. Você já imaginou, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a quantidade de senha que você tem que gravar na memória hoje para poder acessar um banco, a sua internet, o seu celular, o seu notebook? Eu quero deixar aqui um abraço forte para meu amigo Sadak, que eu trabalhei desde o ano 2015. abraço, Sadak. Há poucos dias que a gente deixou de trabalhar, meu companheiro e parceiro de equipe, amigo até hoje. O outro abraço é para Cristina, que também trabalhou conosco. Cristina está lá no Vale Dourado, bem pertinho do Parque dos Coqueiros. Cris Flor, um abraço para você, Um abraço, Cris. Sadak é meu companheiro também, ele que me ajuda nas pautas aqui do programa. Você está trabalhando em show. equipe, né? Eu trabalho só. E falar rapidinho aqui, só para não esquecer o ouvinte, que em breve vai fazer novelinha da Falha Nossa, que é a cidade fictícia de Litorei. E hoje vamos conhecer o vovô Timbu. Essa história bem rapidinho. Ele foi trabalhar cedinho no campo. Ao chegar, veio com uma mochilinha, chegou em casa, aí a mulher recebeu ele, meu velho, vai tomar um banho pra jantar. Aí tá certo, foi lá, tomou um banho, jantou, aí sentou assim no sofá, olhou pra senhora assim, eles se olharam, ela: vem cá, meu amor. Ela: diga, querido, tire sua roupa pra mim, por favor. Ela foi: mas que tira sua roupa? Aí foi, tirou a roupa. Aí disse: tem favor seu sutiã. Aí tirou, tira sua calcinha. Aí ela ficou nua, né? E agora? Agora senta aqui comigo, vamos contar esse dinheiro. Ela: ué, é porque tem que ter a roupa, porque eu não confio em você. Então essa é uma das histórias que vai apresentar na novelinha, na cidade fictícia de Litorei. Aguarde. Voltando aqui, pergunta para... Tem uma última notícia também que eu esqueci. Foi escolhido o técnico da seleção brasileira. Sim, com muito atraso. Há mais de 2 meses que foi demitido o último técnico. A Copa do Mundo já está agora com e a CBF, o presidente da CBF foi destituído, né? Pouco mais de 1 ano a Copa do Mundo, quer dizer, é muito pouco tempo. Mas aí pelo menos teve uma escolha muito boa, de um técnico muito famoso, muito campeão. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Carlos Lancelotti, não é isso? Que é de Real Madrid.
A pergunta agora vai voltar para Heloíse. Já que o relacionamento tem tido algumas complexidades aí para fazer essa seleção e galgar o sucesso. Voltando para a parte da profissão, como é que você vê hoje? O que é que você pretende adiante galgar como sucesso? Está satisfeita na área que você está ou pretende mais evolução? Não, até então eu tenho 2 especializações, né? Fiz recente. Agora, no momento, o que eu quero é passar em um concurso público como enfermeira. Já sou técnica em um e meu desejo no momento é esse. Estou estudando para conseguir isso e seguir daqui para frente. E daqui pra frente, depois de passar no concurso, aí eu vou vendo. Mas o concurso tá aí perto? Tá perto. Tá pertinho? Tá perto. É do estado, é? É. Opa. Vamos ver se vai dar certo. São detalhes. Opa, vai galgar. Rapidinho aqui, E você gente. vai voltar aqui, viu? Se passar nesse concurso aí, vai voltar boa aqui. sorte para Heloíse. Boa sorte para Heloíse, com Agradecer certeza. a Deus, que Deus ilumine a mente dela na hora da prova. Você é cristã, Heloíse, reze antes da prova, que minha mãe sempre me dizia isso e sempre me ajudou, graças a Deus. Exato, outra coisa Então, também. antes da prova, você fecha os olhos, mentalize, peça orientação a Deus, que se Deus quiser tudo vai dar certo. Verdade. Boa sorte. Outra coisa também, que nossos líderes políticos, tanto vereadores como prefeitos, eles se atentem a isso. O concurso que é para colocar pessoas da profissional da saúde tem que ser suficiente. Porque a demanda é muito alta e está sobrecarregando os profissionais de saúde. Então, pense nisso. Se aposentando, exatamente, cara. Se aposentando, tem muita vaga, a demanda é muito alta, eles têm que suprir com profissionais à altura. Tanto com quantidade de enfermeiros certo, de enfermeira certo, técnico de enfermagem certo, porque é para suprir a quantidade de pessoas que está aqui hoje na capital e interior. Prefeita Nilda, né? A prefeita de Parnamirim, vamos colaborar, porque Pronto. a gente tem um concurso vigente até agosto, e até agora a gente só viu que essa semana chamou 25 profissionais, e a gente ainda tem muito profissional para chamar. Pronto, é a demanda do pessoal. Eleição vem aí, viu? Quero deixar aqui já um salve em recomendação ao próximo programa, que o tema será empreendedorismo, com consultor e mestre em gestão empresarial Fábio Azevedo, Fábio Consultor. Uma boa noite aí, Fábio, e um abração, e até o dia 23/5 aqui encontramos nos estudos da 87 FM. Daqui a pouquinho, o Wendel, do GG Lanche, tô passando aí para pegar meu açaí, viu? Boa noite. Essa é boa, mas eu também, né, filho? Da gente, né, mano? Heloíse sim. também quer também? E é só um, que tamanho esse açaí? É de 500, 750? Eita, vamos dividir. Interessa, Vamos viu? dividir. Não queira, aqui a equipe é completa. A equipe é equipe, cara. Então, boa noite, Heloíse. Boa noite, Manel Filho. Não, Obrigada. fica à vontade. O agora tempo pra você aqui, falar. o tempo aqui é livre, viu? Se você for desenvolvendo na hora, aqui é um bate-papo, nada de pressão, sinta-se à vontade, tá certo? O limite aqui é o céu. Pode crer, viu? É verdade. Algo a acrescentar, Elozinha? Vamos lá. Não tô lembrando agora no momento, não. Não lembrou do momento. Mandei. Pronto. Citou o nome? Não falei nomes, mas falei no geral, pra Pronto, ninguém ficar, exato, pra ninguém tem ficar isso. com ciúme. Porque Verdade. sempre gera essa chamada. Verdade. Tem uma frase aqui rapidinho aqui para dizer assim, pensamento do dia. Se sua vida tá difícil, pior para Robocop. Ele foi morto trabalhando, foi citado e voltou para trabalhar. Não se aposentou. Tomara que essa moto não pegue. Eu Um quero- abraço, pessoal. Eu quero agradecer aqui a todos os espectadores que estiveram conosco aqui. Agradecer a nossa convidada especial, que representou muito bem a semana aqui da enfermagem. Primeira Heloíse, mulher, né? primeira mulher que teve Uma no nosso honra. programa. Vai ficar registrado, viu, em todas as redes sociais. Agradecer também a mãe que está ali presente nos estúdios, a Catiene, certo? E é isso. No próximo programa